Olá, boa noite, que a doce paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? É um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês hoje, terça-feira, né? Ultimamente eu não tenho conseguido estar, mas o Senhor me deu a oportunidade de hoje poder estar aqui com vocês, de poder juntos falar da palavra de Deus, poder nos alimentar de algo precioso, poder buscar a presença do Senhor juntos, todos juntos. Isso é muito importante, amém? É muito bom lembrar, e a gente faz isso constantemente, que aqui nós não falamos da placa da igreja, mas nós falamos da palavra de Deus. Nós declaramos o amor de Deus, a sua graça, falamos um pouco daquilo que é o nosso conhecimento desta palavra a todos vocês. Amém? Boa noite, Deus abençoe, Bárbara, a você que já vai estar comigo ao vivo e a você que vai estar num outro momento, porque nós vamos enviar, compartilhar. Esse é o propósito. Às vezes nós, não vou passar esse vídeo, não vou passar para ninguém, porque acho que a palavra foi uma palavra mais de estudo, talvez a pessoa... Não, irmãos, compartilhe para o maior número de pessoas que você achar que deve compartilhar. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem na sua fórmula, no seu agir, independente de quem está falando, né? Ela tem um poder maravilhoso de poder transformar o coração das pessoas, de poder fazer com que as pessoas elas possam ter um alimento necessário, né? Nós estamos iniciando a semana, hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro, como é importante nós iniciarmos na presença do Senhor, declarando, né, a bênção do Senhor em todo o tempo, a manifestação do seu poder em todo o tempo e nos alimentando. Hoje eu quero falar com vocês sobre o futuro, né? O nosso construindo o nosso futuro. Nós temos uma ideia e uma frase, né, que todo mundo a utiliza dizendo que amanhã a Deus pertence e o futuro de fato está nas mãos de Deus. Isso é uma verdade, mas não é a única verdade. Ela não pode ser total e única verdade. E eu vou mostrar para você pela palavra que é possível nós construirmos um futuro através das nossas atitudes, fatos, acontecimentos, da semeadura, né, debaixo, né, da palavra de Deus. É importante você tomar isso como uma verdade. Então, o futuro pertence a Deus? Sim, pertence ao Senhor, Ele tem o controle, Ele tem o comando de tudo, porém, não é a única e total verdade. Nós podemos sim construir um futuro melhor aqui na Terra, porque Deus nos deu isso. Por isso é muito importante você entender que passado é uma história, ok? Futuro é um mistério, presente é uma dádiva. Vamos lembrar disso junto? Você depois na sua casa memorize isso, né? Passado é uma história, futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. E a dádiva, quando você vai no dicionário, ela significa presente, significa hoje. Por isso que a gente sempre diz, e a palavra de Deus nos ensina, tudo que vier em nossas mãos, façamos com zelo, o melhor, desfrutamos o dia de hoje. Para de perder tempo, né, com discussão, com briga, com violência, fica perdendo tempo com coisas que o inimigo fica lançando, tirando a sua energia, tirando a sua visão, o seu propósito, gastando tempo com tudo isso e você deixando de viver o melhor. Já abraçou seus pais, já falou à sua esposa que você ama, já orou com seu filho, já abraçou seu filho, você pode brincar um pouco com ele hoje, você pode estar mais próximo dele, sabe essas coisas que a gente fala, não, eu vou deixar para depois, eu faço depois, eu vou ver se no final de semana eu tenho esse tempo. Não, faça hoje, presente, dádiva, hoje, porque o futuro é um mistério e o passado é uma história. E por isso que quando eu entendo pela palavra o que nós vamos ouvir hoje sobre construir o nosso futuro, você vai perceber como é bom ter o entendimento, como é bom ouvir, né, as orientações da palavra de Deus, que transforma, que orienta, exorta, nos guia e nos dá uma direção correta de todas as coisas. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui com alguns já, Senhor, ao vivo, também os que vão nos ver e ouvir num outro momento. O nosso objetivo aqui, Senhor, é trazer uma palavra que alimente,
que nos fortaleça, Senhor, nesta terça-feira e faça com que a gente possa ser alimentado por ela, que ela possa dar frutos, que ela possa realmente cair numa boa terra e dar frutos preciosos, pois o teu ensino através da tua palavra é maravilhoso. O seu falar através da palavra é poderosa e ela muda os nossos corações, e ela dá um significado e uma direção correta a todas as coisas, nos exortando, nos repreendendo, nos tirando a máscara, Senhor, tirando o farisaísmo de dentro de nós, porque quando ouvimos a palavra, quando nós recebemos do Teu Espírito Santo, ela começa por nós. Ela vai trabalhando no nosso coração, o coração do profeta, para que o profeta possa lançar. E todos aqueles que a receberem, esta palavra não é para mim, parece que ela não me serve, porque eu não estou vivendo exatamente isso. Preste atenção, a palavra do Senhor é para todos. E ela alcança o mais profundo e o mais íntimo de todos. Você vai perceber que muitas coisas eu já comecei dizendo aqui, Senhor, a cada um dos teus filhos, que muitas das vezes usamos aquela frase, o futuro a Deus pertence, e não fazemos mais nada, achando que tudo é por aí, mas o Senhor já nos deu com clareza, entendimento através da tua palavra, que a igreja é uma célula viva, e o teu Espírito dentro de nós nos faz sermos uma célula viva, uma célula que produz o tempo todo, uma pessoa através do teu Espírito Santo que está em movimento o tempo todo, dando fruto, estabelecendo, Senhor, sementes boas, preciosas para um futuro, mesmo que o mundo mostre, para cumprimento da sua palavra, que o futuro está tão problemático, vai haver muitas coisas terríveis, mas o nosso futuro em Deus, pelo Espírito Santo, tendo o teu Espírito, tendo as suas orientações, fazendo as coisas corretas agora, nós teremos um futuro abençoado, não só misterioso, mas abençoado, por causa daquilo que nós plantamos aqui, neste dia de hoje, no presente. Que o teu amor alcance, que a tua graça, onde eles estiverem, na cozinha, na sala, no carro, onde e em que momento eles ouvirem, Senhor, esta palavra e verem este vídeo, eles possam ser tocados pelo Espírito Santo. Então, Senhor, que eles não parem, que eles não saiam, mas que eles tentem, Senhor, observar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Este é meu recado, Senhor, do teu Espírito para com eles. E esta é minha palavra, tanto para mim como para eles, que veio do Senhor, encheu meu coração. Através desta palavra ela possa alcançar o coração dos seus filhos e fazer uma transformação perfeita. Muito obrigado, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos que ter um cuidado, porque toda glória, toda honra é dada ao Senhor Jesus. Às vezes expressões, manifestações, às vezes você permitir que algumas coisas aconteçam, quando você está em evidência, liderando, falando, ensinando, a glória é de Deus, porque Ele é que nos capacita, é através do Espírito Santo dele que nós somos renovados todos os dias, mas eu só posso entregar a você aquilo que eu tiver, do que eu busquei, daquilo que o Senhor me entregou, aí eu posso lhe entregar. Por isso, não saia aqui desse vídeo, permaneça. Hoje Deus quer fazer com que você veja um futuro diferente, construindo um futuro melhor. Salmos 35. Nós vamos ler Salmo, capítulo 30, versículo 5. Senhor Deus, eu quero aproveitar este momento enquanto os teus filhos estão abrindo a palavra, consagrar, Senhor, e abençoar os seus dízimos e ofertas, aqueles que entregam em suas igrejas, aqueles que fazem parte deste ministério. Quero abençoá-los, ó Deus, porque eles estão obedecendo a tua palavra, eles estão olhando, Senhor, o crescimento e a preparação para a tua volta, através das portas de nossas igrejas abertas, através, Senhor, dos cultos, de toda manifestação, igrejas que têm um braço social maravilhoso, assim como é o nosso, as igrejas que buscam, Senhor, aquilo que é excelente. Nos ajude, Senhor, a cuidar de pessoas, não só na área espiritual, mas nas áreas físicas também, tendo que oferecer, pois a tua casa há mantimento, tanto espiritual como mantimento físico. Que as igrejas possam, Senhor, abrir os seus braços, como nós vemos muitas, fazendo obras maravilhosas, que sejam, Senhor, com uma intenção clara de abençoar o próximo, como o mandamento que o Senhor deixou, de amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, e desejar o que é bom para ele, o que é bom para nós,
desejamos o que é bom para ele. Dê esta força, Senhor, aos teus servos. Eu consagro esse dízimo, esta oferta, este valor, se eles sentirem no coração de mandarem, de enviarem através do Pix e também aqui presencial nos cultos de domingo. Cuida, Senhor, dos teus filhos. A promessa e a aliança que eles entendem. E eles, então, por entender, eles são tocados e abençoados. Quero também orar pelos nossos familiares, a qual, Senhor, nós temos colocado diante do teu altar. Nós temos pedido salvação, nós temos pedido, Senhor, que os relacionamentos conjugais com os filhos recebam, Senhor, da tua parte a palavra que equilibra, que orienta, através deles quererem, deles escolherem, porque toda escolha é do homem. O Senhor simplesmente fez, mostrou, orientou, entregou o caminho, a palavra e a verdade, para que eles possam seguir, e seguindo, eles vão obter resultados positivos nos vossos relacionamentos. Também, Senhor, o ministério, o dom que o Senhor deu a cada um, talvez dons que estão enterrados, paralisados, por causa da apostasia, por causa, Senhor, de erros doutrinários, por causa de pessoas que os machucaram, liderança de igreja, qualquer que for o motivo que afastaram, Senhor, eles de Ti, em nome de Jesus, que eles tirem essa justificativa, mas que eles voltem àqueles que experimentaram o mover poderoso do Senhor, o primeiro amor, se entregavam de corpo e alma, não podem perder aquilo que o Senhor entregou, eles não podem se esquecer dos feitos, grandes feitos do Senhor. Por isso, Satanás e todos os seus laços que tem travado, que tem prendido o caminhar ministerial destas pessoas, a vida financeira destas pessoas, a vida conjugal destas pessoas, os relacionamentos com filhos, todo o laço quebramos em nome de Jesus, pela fé que nós temos no Senhor, naquilo que é a palavra do Senhor, no alimento que Ele nos dá, a orientação que Ele nos dá. E lá está, na palavra do Senhor está escrita, que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, as obras malignas. Foi ao inferno e tomou a morte em suas mãos, e a vida está em seu poder, e delegou isto aos seus filhos, a mim e a você. Por isso, tudo que o inimigo tentar, cai por terra agora. Tudo que ele já agiu, encontrou as suas brechas, fechada está agora. Você decida, lute, resista ao inimigo, e ele fugirá de vós. Eu e você precisamos resistir todos os dias, em todo momento, em todo tempo, na nossa mente, nos nossos pensamentos, trazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável e perfeito, conforme a mente do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Cristo. E assim vamos viver uma vida regrada, abençoada nesta terra, produzindo frutos e tendo a paz e a segurança por causa do nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, oramos desta maneira e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Sua família é guardada, a sua casa é guardada e protegida, não porque simplesmente eu falo, mas porque a palavra de Deus nos garante tudo isso. De tempo em tempo, unge a tua casa. Quando você vê manifestações malignas, ira, violência, gritaria, isso não faz parte da casa daqueles que são do Senhor. Quando você perceber isso, eu ou você, não importa quem você é, se é um pastor, se é um presbítero, se é um diácono, não importa, viu que o diabo está montando os seus laços, porque houve brechas, houve situações, quebra ela em nome de Jesus, retoma a restauração do teu lar, unge a tua casa, unge os teus filhos, unge todas as coisas, porque o Senhor é um Deus que é santo, e Ele quer que nós sejamos santos, buscando a santificação nele e se colocando como tais, aqueles que servem a um Deus poderoso e santo. Amém? Olha lá o que diz no Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira não dura mais que um momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma experiência pessoal do salmista aqui. Pessoal, pois ele viveu, ele sentiu, ele experimentou e ele pôde viver o milagre do Senhor. Amém? Aqui para nós é uma lição, é o nosso dever pessoal, sempre estar em comunhão com a comunidade de Cristo,
com a comunidade de Yahvé, com a comunidade daqueles que também professam a mesma fé que nós professamos, a alegria de estar em comunhão com os nossos irmãos. Por isso, os tempos de aflição, conforme diz o texto aqui, os tempos da dificuldade, que muitas das vezes nos ofuscam, eles são comparados aqui com os tempos de sofrimentos, que cada um de nós temos, passamos. E ele diz então que a gente pode chorar realmente, por causa das aflições da terra, a noite toda, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. O sol começa a brilhar, a tempestade cessa e o Espírito te dá a direção correta quando você busca diante do Senhor os seus propósitos de oração à meia-noite. É importante orar de manhã, ao meio-dia, né? E à noite, às 18 horas e à meia-noite. São horários, né, que a gente sabe que o mundo espiritual se mexe e nós precisamos, como igreja também, lutar. Porque é importante você entrar no campo do inimigo e tirar da mão dele. Ele já foi derrotado, a autoridade está em você. Ah, na minha casa tem enfermidade. Clama, busca, ora, até Deus posicionar o milagre. Você não pare, seja aí uma pessoa perseverante, você vai ver Deus agir, a pessoa se levantar em todo o tempo, ou enferma ou não, fazendo a obra, não fazendo a obra, Deus vai permanecer o mesmo Deus, mas Ele quer que você persevere em todas as coisas. As aflições, né, elas passam, a tempestade passa, e aí você recebe lições, você acerta o altar, você endireita os caminhos, como é bom, porque não há vitória sem luta, você sabe disso. E se nós vivemos debaixo de uma terra onde o jaz, né, do maligno já se faz presente, então a nossa luta é maior, porque somos espirituais. Não queremos nada dessa terra, porque nada que ela pode nos oferecer é bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As conquistas, os milagres, um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, daquilo que você faz do seu trabalho, isso é uma coisa natural que Deus te oferece. E ela tem um valor maravilhoso diante do Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que o mundo, ele vem trazendo prazeres, ele vem trazendo entretenimento, ele vem fazendo tudo isso para tirar você, né, de estar motivado a ir à casa do Senhor, a orar, a meditar, a buscar a presença do Senhor, se esfriando cada vez mais e ficando apenas, eu vou aguardar o vídeo do bispo, do pastor, daquele pastor, eu vou ouvir cânticos. Isso faz parte do seu dia a dia, mas tem um compromisso, você tem um compromisso espiritual com Deus, de ser este enviado por Deus. Você tem compromissos na casa do Senhor, você que não é um mero, né, ouvinte, mas você aplica a palavra, e você é um servo fiel, sempre solícito, está disposto a crescer, a ser ungido, a trabalhar na obra de Deus, a ser usado por Deus. Então você começa a ter compromissos com as questões espirituais, as renúncias de festas, renúncias de passeio, renúncias de descanso. Isso para nós que estamos como servos e servas do Senhor, essa situação não existe. Você tem que dosar tudo o que é primordial. Deus em primeiro lugar. Mas é óbvio que você precisa descansar, é óbvio que você precisa ter um tempo para a sua família, mas tudo isso com equilíbrio. Mas no compromisso que você fez com Deus, você tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Você me entendeu também? Não vai sair aí dizendo, não, a gente agora tem que ficar na igreja de segunda a segunda, sábado 6 culto, e a gente não tem tempo mais para a família. Você, dona de casa, a sua casa realmente é uma coisa assim absurda, né? Suja, não limpa, é um negócio assim porque não tem tempo, trabalha e não tem tempo, o marido não ajuda, o marido a mesma coisa, a casa caindo aos pedaços, ele não tem ali habilidade, mas não quer consertar, tudo para ele amanhã, é depois, porque diz que é igreja, então toma o seu tempo. Isso é justificativo, irmãos? Para com isso. Você precisa equilibrar todas as coisas. Deus sempre em primeiro lugar, nas suas férias, na sua casa, na sua forma, no seu dia a dia, na sua meditação, no seu trabalho, no volante do seu carro. Ele sempre estará contigo. Ele é Espírito e você o busca em Espírito. Amém? Mas eu quero falar sobre isso. Eu quero trazer esta palavra nesta noite, nós temos aqui alguns minutos, né, sobre esse construir este futuro. Então você já aprendeu, o passado é uma história, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. E a tradução desta palavra no dicionário é presente, agora, fazer o melhor agora, neste momento.
Então, se a dádiva é um presente, querido, e que de fato o passado é uma história e o futuro é um mistério, eu quero dizer para você que tudo está nas mãos do Senhor e Ele é o dono do futuro. Verdade, mas não é a única verdade. Não pode ser a única e total. É lógico que tudo está nas mãos de Deus, que não se questiona isso conforme a palavra do Senhor, conforme nós lemos aqui, né, onde você pode chorar a noite inteira, mas depois de manhã tudo começa a ter a alegria, vem a luz do Senhor, e aí você começa a ver um horizonte, há um futuro já determinado. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós falamos então que tudo está nas mãos de Deus, não quer dizer que você não tem que ter responsabilidade e compromisso com as coisas da terra e com as coisas espirituais, principalmente. Porque servir ao Senhor é necessário compromisso, e compromisso exige renúncia, compromisso exige disciplina, compromisso com as coisas de Deus exige perseverança, estar sempre perseverando, e também compromisso com Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor. E quando então eu entendo isso e começo a entender que eu tenho que ter responsabilidades espirituais, maritais, como homem, como pai, responsabilidades para aquilo que eu estou exercendo na terra, fazer o melhor no meu trabalho, não ser aqueles funcionários relapsos, só faz o que manda, eu recebo das 8 às 18 para me fazer isso, não vou fazer mais nada, não se esforça, tudo que chegar na sua mão é com má vontade, é deixando para amanhã, é um murmurador, essa empresa é um problema, a comida é ruim, o refeitório é ruim, o chefe me persegue, esse dono aí, a gente ganhando essa miséria, o cara andando de Porsche para cima e para baixo. Para com isso. Desse jeito você não está construindo um futuro onde uma semente e um fruto precioso venha chegar para você para te fazer algo melhor. Abençoe o dono da sua empresa, ore por ele. Se você está insatisfeito, se há perseguição, coloque nas mãos do Senhor e vai buscar uma outra situação. Ou então aquele que está te perseguindo vai sair, porque se você tem a luz, se você faz e sabe que todos os dias você se levanta para uma guerra, então você se prepara para a guerra. E você busca discernimento, e você busca estar cada vez mais, o que diz em Colossenses, ter a inteligência espiritual, que o homem natural não tem, você tem. Você tem um discernimento a mais do que qualquer outro candidato, do que qualquer outro que senta ao teu lado, do que qualquer outro que fez uma grande e boa faculdade, você talvez fez uma faculdade regular, você tem o espírito da inteligência do Senhor, que te dá conhecimento e sabedoria. Isso é um diferencial maravilhoso, poderoso. E aí você vai entender que quando eu digo para você que nós podemos construir o futuro, eu quero dividir esse nosso futuro em algumas partes e começar a falar algumas coisas para você no dia de hoje, para que você possa construir coisas boas para um futuro bom. Nesses dias e nesses tempos onde nós estamos recebendo uma enxurrada de palavras, de promessas, de alertas sobre o final do mundo, o que nós temos que fazer, nos preparar, vem a pandemia aí, uma nova, que saiu da Índia e não sei o que, e a cabeça das pessoas vão se enchendo com tudo isso, e você vai perdendo o foco, vai perdendo o objetivo e o propósito que Deus fez para você. E nesta noite eu quero te lembrar tudo isso. E quando eu começo a construir um futuro, eu falo de fatos e acontecimentos, dimensão, fatos e acontecimentos da tua história, mas de coisas boas que você vai preparar, que você já viveu, o passado já foi uma história, mas que você vai viver no seu futuro, ok? E olha que eu não estou falando de tempo, pois o tempo e este futuro que está nas mãos de Deus, que você pode construir, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 dias, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, mas eu estou falando de fatos e acontecimentos. Como eu construo um bom futuro para a minha vida? Com fatos e acontecimentos. E quero mostrar para você através da palavra de Deus. E que o fruto que nós ouvimos e que nós aprendemos, e que ouvimos isso desde da nossa conversão pela palavra de Deus, o fruto de nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, eles vão gerar acontecimentos. Aí tem uma frase no mundo que diz assim:
para cada ação, uma reação. Eu plantei, eu vou colher. Fato. Mas quando eu penso no fruto, né, da minha atitude que vai gerar um acontecimento, e eu penso naquilo que é espiritual, naquilo que Deus, que o seu Filho Jesus nos ensinou, que Deus nos orientou e que seu Espírito Santo está conosco para nos orientar, então eu começo a entender que este fruto dessa minha atitude vai gerar para mim uma coisa boa, maravilhosa. Eu viverei este milagre do Senhor. Você quer ver o que a Bíblia fala para mim e para você? Olha o que diz lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Frutos que geram acontecimentos. Construção do meu fruto para o meu futuro, que vai gerar acontecimento, dimensão. Olha o que diz lá, Josué 3, 5. E Josué disse ao povo, olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui para mim e para você em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração. Santificai-vos. Santificai-vos. Fato. Um fato. Uma atitude. Porque amanhã, futuro, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Glória seja dadas ao Senhor. Olha Deus mostrando para mim e para você que nós podemos sim mudar o nosso futuro. E que nosso futuro não é só sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Ou então aquilo que nós podemos chamar de determinismo. Determinismo. Eu determino. Mas nós não podemos construir coisas boas para o nosso futuro. Não é isso que eu estou falando. Santificai-vos. Santificação. Porque amanhã você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Josué tinha recebido a informação. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E Josué separou em 3 categorias. Mas ele disse ao povo, santificai. E Deus falou com Josué e disse, Josué, diga isso ao meu povo. Os sacerdotes que estão com a arca vão à frente e tome-se uma distância desses que vão estar com a arca. O povo e os sacerdotes fiquem à distância. E cada um caminha com essa distância. Quando chegar no Rio Jordão, quando então os sacerdotes colocarem as plantas dos pés, ali eu começo a fazer o sobrenatural. Os sacerdotes na frente, um de cada tribo, as 12 tribos do Senhor foi separado em um homem, 12 homens foi na sequência, e o povo veio atrás. Quando chegou no Rio Jordão, eles entraram na água. A palavra do Senhor diz então que o Rio Jordão se tornou, ficou seco. Quer ler comigo lá? Lá no capítulo 3 de Josué, se você ler todo aquele capítulo, você vai ver. E eles estão dizendo assim, eis que a arca do pacto do Senhor e toda a terra passe adiante de vós, para dentro do Rio Jordão. Versículo 11. Portanto, agora tomai 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo de um homem. E sucederá que tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E sucedeu quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregando a arca do pacto do povo, e quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos à beira da água, pois o Jordão e todas as suas margens durante todo o tempo da colheita fica cheia, é abundante, que as águas que desciam de cima, tipo das cachoeiras, que faziam desse Rio Jordão, se ergueram um amontoado muito distante da cidade de Adã, aqueles da Satã, que desciam em direção ao mar, planície, que é o mar de sal, falharam e foram separadas,
e o povo atravessou direto em direção a Jericó. Passaram a seco. Passaram a seco. Percebam, irmãos, que o Senhor, ele faz coisas tremendas. Ele pediu para que eles fizessem isso. E aí, naquele caminho, aqueles 12 homens, o Senhor orientou eles: quando vocês passarem no lugar onde os sacerdotes pararam com os pés, peguem 12 pedras ali. E levem essas pedras, porque carregai elas convosco, versículo 3 do capítulo 4, e deixai-as no alojamento onde vos se alojar nesta noite. E tudo isso aconteceu. Depois eles usaram aquelas pedras para fazer um memorial do Senhor, para dizer: até aqui o Senhor separou as águas para que nós passássemos a seco. E elas estão lá até o dia de hoje. Amém? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos declarar isso? Quando eu falar 1, 2, 3, você declare junto comigo. Amém? Diga assim, algo extraordinário, incomum, inusitado e sobrenatural vai acontecer comigo. Eu me santifico hoje para que as maravilhas do Senhor aconteçam na minha vida amanhã. Então vamos declarar? Repete comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que eu me santifico, eu e a minha casa, hoje. E declaro que algo extraordinário, incomum, inusitado, sobrenatural vai acontecer comigo amanhã, em nome de Jesus. Amém. Toma posse. É com fé. É com fé. Não precisa ter a eloquência da minha voz, falando num tom mais forte ou menos forte. É com fé. Eu pedi para que você orasse com fé. Então, com fé, santifique a tua vida. Peça perdão dos seus pecados. Se coloque diante do Senhor, eu e você, todos os dias, para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor no dia de amanhã. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pecados, os conscientes e inconscientes. Aquilo, Senhor, que nós sabemos que entristeceu o teu coração, que nós fizemos e não pudemos resistir às ações do inimigo, mas em nome de Jesus, Satanás, eu resisto a todas as suas armadilhas, as suas armas que você lança em nossa mente, para que nós possamos se distanciar do Senhor, seja qual for o segmento que você utiliza, porque você também conhece as nossas fraquezas, mas o nosso Deus nos fortalece. Por isso nós te resistimos agora, em nome de Jesus. Saia da nossa mente, saia da nossa casa, saia do convívio do nosso trabalho, saia do lugar onde eu passo, do carro, do ônibus, do metrô, por onde eu passar. Todos aqueles que você levanta para que eu possa em algum momento tropeçar, está quebrado a estação. Em nome de Jesus, pois eu me santifico nesta noite, no dia de hoje, e vou ver as maravilhas do Senhor no dia de amanhã. Senhor, receba o nosso perdão, o meu perdão em particular da minha vida, o perdão, Senhor, da tua igreja, o perdão desta nação. Nós clamamos e pedimos que a tua misericórdia olhe por esta nação, uma nação corrupta, uma nação, Senhor, onde os governantes precisam ser retirados dos seus postos, porque eles são corruptos, eles não querem o bem da nação, e nós te pedimos, ó Deus, este povo te busca, por isso nós pedimos perdão pela nação que não te adora, que não busque ao Senhor como deveria buscar. Como igreja nós te pedimos perdão pelas negligências, Senhor, que nós e as nossas justificativas, quando nós colocamos diante de ti, me perdoa os teus filhos, e também nós pedimos perdão pessoalmente, pelas nossas falhas, negligências pessoais, pecados pessoais, que os teus olhos de misericórdia e de perdão possam estar sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santifique-se hoje, busque este poder do Senhor. Há uma coisa importante que é preciso que eu mencione a você. Nós não queremos
fórmulas mágicas, nada disso. Muitas das vezes nós só pensamos, né, que tem coisas sobre o futuro quando nós pensamos só em semeadura. Isso é um fato, isso acontece. Eu semeio hoje para me colher no futuro. Mas não é disso que eu estou falando. Não é disso, esse não é o objetivo desta mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, e sim de fatos que vão acontecer se eu me santificar com propósito. Olha aqui, Deus não muda a sua palavra. Deus disse a Josué: faz o meu povo se santificar. E Josué falou exatamente isso. Santifique vocês hoje, porque amanhã vocês verão as maravilhas do Senhor. Eles não sabiam o que ia acontecer. Aí Deus deu orientação e o rio Jordão se separou como o Mar Vermelho e eles passaram a seco. Eles passaram a seco. Eles puderam ver as maravilhas e os milagres do Senhor, porque eles exatamente entenderam que eles tinham que se santificar neste dia para ver o milagre do Senhor. E aí, santificaram, o Jordão foi aberto, eles passaram a seco, Deus fez ali a sua obra. É disso que eu estou falando. Está faltando nas nossas vidas, na igreja do Senhor, santificação. E o distanciamento, e santificação nada mais é do que distanciamento do pecado. Pedir a Deus que os nossos pensamentos sejam repletos das coisas boas, perfeitas e agradáveis. Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Os pensamentos, pornografia, idolatria, inveja, né? Soberba ou qualquer outra coisa que você sabe que distancia você e faz você estar em pecado. Quebre isso da tua vida. Nós quebramos, fizemos esta oração agora, quebrando das nossas vidas toda e qualquer manifestação exatamente disso, nos nossos negócios, na nossa igreja, né? Esta é a palavra de Deus, e eu estou dizendo a palavra de Deus para você nesta noite. Depois leia lá Josué capítulo 3 com calma, leia Salmos 30, versículo 5 com calma. Lembra do que nós falamos domingo? Quando a gente expõe a palavra, tem a maneira certa, né, e as preocupações certas, o temor, o zelo, de você entender texto, contexto, em que época, para quem foi escrita, por que foi escrita, por que daquela maneira, é algo fato naquele momento, é algo profético, é algo poético, né, é algo de revelação, tudo isso, e essas perguntas precisam ser feitas para que você possa entender o que está escrito na palavra de Deus. E a segunda coisa que mostra fatos e dimensões para que eu possa construir o meu futuro, além da santificação, é da fé. Através da fé. Oh, glória! Oh, glória! Porque somos salvos pela fé, ouvindo a palavra de Deus. E a minha fé ela é acrescida quando eu ouço a palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, eu não vivo pelo que eu vejo ou pelo que eu posso tocar, mas eu vivo pela fé. E pela fé eu entendi que Deus criou todas as coisas, enviou o seu Filho Jesus, se manifestou como homem para nos mostrar que é possível vencer a todas as questões da terra. E depois ele foi até o inferno, pegou os agrilhões, ao morte, onde está a tua vitória, agrilhões, onde está a sua força. Não pôde com Cristo e não poderá com você, porque o Espírito Santo do Senhor está na sua vida e ele te deu esta autoridade para você vencer todas essas coisas. Não é verdade? O que está lá em Êxodo 34? Pela fé. Vou ler com você. Êxodo 34, 32, 33. Estou em Gênesis. É Êxodo 14, irmãos, não é nem 34, é Êxodo 14, versículo, então endureceu o coração de Josué, de Faraó, versículo, e quando Faraó se humilhou, 11, versículo 13, Moisés disse ao povo isso, versículo 13 em diante. Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Nunca mais aquietai-vos, porque nunca mais verás este inimigo novamente. Tornareis a ver, porque o Senhor trará o livramento. Ele lutará por vós pela fé.
pela fé. O povo estava com medo, você sabe da história. Faraó e o seu grande exército atrás e o mar vermelho à frente. Eles estavam exatamente encurralados. Mas o homem de Deus, Moisés, pela fé, porque o Senhor havia dito a ele, faça isso. Pela fé, então, ele declarou e tocou no mar, e o mar vermelho se abriu. E ele estava dizendo ali, não foi? Você está vendo? Pela fé, vede hoje. Vede hoje. Moisés disse, não temais, aquietai-vos e vede a salvação que o Senhor lhes dará, lhes fará. E nunca mais vocês verão aquele povo egípcio. Santificai-vos e vocês verão maravilhas. Aquietai-vos e vocês verão o que Deus vai fazer com você hoje, pela fé. Você precisa crer. Você precisa manifestar o poder de Deus, crendo no agir poderoso do Senhor. Uma terceira coisa que é importante eu entender, que o passado é história, que o futuro é um mistério, que o presente é dádiva, eu vou viver o presente de hoje, se eu me santificar, eu vou ver o milagre do Senhor amanhã, se eu aquietar o meu coração, quebrar toda a ansiedade, tirar todo o medo das circunstâncias, das notícias e saber que Deus está no controle. Então, quando eu me aquieto, hoje eu vejo o milagre do Senhor, respostas que virão da parte de Deus. Mas é importante eu entender que, além de santificar, além de ter fé, eu preciso ter compromisso com Deus. E como eu disse no começo, compromisso exige renúncia. Você tem textos que você vê os homens de Deus fazendo, renúncia. Se ninguém, olha só o que diz lá, se alguém não aborrece pai e mãe, está lá em Lucas. Este que não aborrece pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui? Eu preciso ter compromisso com as coisas do Senhor. Se me entregaram algo, o meu dom, a minha capacitação, quem eu sou diante do Senhor, a minha boca não pode. Eu não sei. A palavra de Deus fala assim: abra a tua boca que eu vou encher a tua boca com a minha palavra. Então você precisa abrir a boca. Hoje eu fui buscar um negócio para minha esposa numa loja. E a mocinha lá toda feliz, tal. Aí quando ela foi pegar minhas compras, como eu disse para vocês no domingo, eu sou uma pessoa proativa. Eu sou luz. E aí eu falei para ela: ei, tudo bem? Ela deu um sorrisinho e falou assim: que o Senhor te abençoe. Tinha um monte de gente atrás de mim. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde de todas as questões dessa terra. Ela falou bem assim, com um sorriso bem grande: amém, amém, amém. Tipo assim, eu recebo. Nem sei se ela era cristã. Porque nós temos isso, nós temos um compromisso de anunciar o Evangelho. E quando nós abrimos a nossa boca, o que vai acontecer? Haverá uma empatia. As pessoas vão ouvir, elas vão entender. E uma palavra única que você lança pode refletir algo para aquela pessoa. E o agir, a transformação não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. A glória do Senhor, toda honra e glória para Ele. É Ele que age, é o Espírito Santo que age, é Ele que transforma. Mas Ele tem que usar a minha e a sua boca. Compromisso, renúncia do eu. Para você ser um cristão fiel e verdadeiro, principalmente nesses últimos tempos, você precisa renunciar, você precisa bater no seu ego todos os dias. Nós tivemos o Descende aí, estádios lotados, grandes líderes falando coisas, mas vocês percebem que nesses grandes líderes, às vezes o que eles falavam podia chocar ou trazer um pouco de confusão, porque um falava disso, outro falava daquilo, e talvez eles falavam num único objetivo, que Deus vai vir, o seu filho vai voltar, aliás, e nós seremos salvos. Ok, concordamos com tudo isso. Mas lembra do que é sofisma? Você mudar algumas coisas e trazer algumas confusões? Então, eu não preciso mais dizimar, eu não preciso mais ofertar, eu preciso ficar em casa, vai vir uma pandemia, eu vou me guardar e resguardar. Você está debaixo da onipotente e poderosa mão de Deus, o onipotente e todo-poderoso, que te guarda em todas as coisas. Você vai fazer a tua parte humana? Vai. Você vai obedecer? Vai. Algumas coisas? Vai. Mas você não vai parar de servir, de falar, de anunciar, de manifestar, de estar, de comungar as coisas que são celestiais.
e com os irmãos, que é muito importante. Renúncia do eu, da sua arrogância, da sua soberba. Eu sou, eu posso, eu sou inteligente, eu estudei para isso. Você precisa, neste compromisso e nesta renúncia, porque compromisso exige renúncia, renunciar o eu, renunciar, né, a carne, que são os pecados. Você tem que fazer isso. A renúncia do pecado em si, a renúncia dos seus projetos pessoais e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Para os teus projetos, se eles estiverem na vontade, a vontade de Deus estiver nos seus projetos, tudo dará certo. E não é só renúncia. Meu compromisso não é só renúncia. Compromisso também significa que eu preciso, né, ter disciplina. Quando eu faço um compromisso, eu tenho que ter disciplina. Disciplina no quê? Na oração. Disciplina no quê? Na meditação da palavra. Disciplina no jejum, disciplina na consagração, disciplina na comunhão, disciplina em buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, disciplina com o corpo, a comunhão do corpo, a igreja de Cristo. É necessário ter disciplina. E para terminar, para que a gente possa orar, finalizando, você precisa também determinar, porque renúncia significa isso, eu vou determinar. O que determina? O seu relacionamento, o seu compromisso com Deus. O que determina isso? O que faz você ir para a igreja? Ou então você ter compromisso com as coisas do Senhor? Ou você não se juntar às rodas dos escarnecedores, nas festas familiares, porque você sabe ter cerveja, é só conversaiada, até difícil de falar, a gente não convive mais nesse mundo, é só ouvir bobeira, bobagem. Não tem nada que edifica quando junta a família. Enche a cara, é cerveja, é churrasco, é isso, é aquilo, é uma diversão. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, pelo amor de Deus. A família é a coisa mais perfeita e linda que Deus nos deu. Mas quando vocês se reunirem, por isso que você professa a mesma fé, a tua casa é a mesma fé. Mas eu tenho irmãos que não professam a fé, mas são bacanas. Glória a Deus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando eu tenho um compromisso, eu preciso ter um compromisso com Deus no quê? O que me faz? Muitas das vezes o pessoal fala, vai ter um aniversário aqui, você pode vir. Não, eu tenho um compromisso na casa de Deus. É o amor a Jesus. Este amor que você tem por Jesus. Está lá em João 15. Se você realmente me ama, você vê o meu Pai, você vê a mim, você tem este amor, então meu amor está em você. Você ama o teu próximo também, com este mesmo amor. O que faz eu ter compromisso, né, com Deus, na prática, é também que eu vou exercer os dons que Ele deu à igreja. Ele deu a mim um dom e eu preciso mostrar que o meu compromisso com Ele não é só o amor a Jesus, mas é o compromisso com o dom que Ele me deu de graça, para que eu pudesse exercer este dom para manifestar a glória, o frutificar, o agir do Espírito Santo na comunhão dos irmãos, na comunidade com os irmãos. Profetas, palavras, mestrais, mestres, educadores, evangelistas, que são as questões ministeriais, mas tem os frutos do Espírito, amor, longanimidade, né? Bondade, temperança, fé, e assim vai. Compromisso com isso, e principalmente a consciência do seu chamado. Como eu disse domingo, Jeremias, eu te separei, conheci você desde o ventre da sua mãe, te separei e te consagrei para ser profeta das nações. Bispo Isaqueu, eu te consagrei para ser um nazireu, para ser um homem de Deus e manifestar a glória de Deus. Você que está aqui comigo, eu te separei, eu te consagrei para ser aí um anunciador da palavra, para ser um mestre, para ser um teólogo, para ser ali um pastor, para ser aí um levita, um cantor, um músico, para ser um servo, um diácono, para ser uma pessoa usada para fazer com que a obra de Deus aconteça. Eu louvo a Deus que no Ministério Chamar, nós somos uma igreja abençoada, conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, e enquanto nós estamos ali, né, na preparação do culto, enquanto estamos louvando e adorando, tem gente intercedendo, tem gente clamando, tem gente observando, tem gente buscando e pedindo que Deus manifeste o seu poder, tem pessoas ali intercedendo para que haja administração, cura, para que os demônios que estão ali possam sair. Tudo isso acontece quando nós estamos cultuando ao Senhor. E isso são esses dons e o trabalho que nós temos diante do Senhor, a escolha que Deus fez.
né? Na unidade do corpo. Eu preciso do dedinho, da mão, do pé, dos olhos. Isso faz o corpo de Cristo avançar como uma engrenagem perfeita, aonde a obra de Deus se manifesta. Eu quero deixar esta palavra com vocês nessa terça-feira, para que vocês possam se alimentar dela. Depois que você desligar de mim, deixe o Espírito Santo continuar falando ao teu coração, porque aqui foi apenas uma hora, mas o Espírito Santo vai fazer com que esta palavra culmine dentro de você, e que você vai se alimentando dela, e ele vai te falando mais coisas, ele vai te dizendo que compromisso é esse, ele vai te dizendo dessas determinações, dessa santificação que você precisa fazer, desse perdão que ele liberou sobre a tua vida, te colocando forte e também te preparando a vestir a armadura de Efésios no dia de amanhã, pedindo a Deus e agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu no dia de hoje e preparando aí uma restauração física no seu corpo, mental, para que você possa amanhã se levantar, né, na força do Senhor e fazer com que todas as coisas que o Senhor quer. Moisés falava assim: Senhor, se o Senhor não vier comigo, se não for o Senhor vir comigo, e se não precisar, então não me deixe sair daqui sem a tua presença, que ela esteja comigo. Consagre a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Feche os olhos. Oh, querido Deus, obrigado, Senhor. Eu sei, talvez, ó Pai, que neste momento tem pessoas que estão aguardando uma cura, um milagre financeiro, uma restauração no casamento, uma necessidade, Senhor, qualquer que seja ela, aguardando, Senhor, o teu agir. Mas como nós falamos neste momento, pela fé, nós já colocamos diante do Senhor e nós já determinamos, declaramos com os nossos lábios, que pela fé nós declaramos cura, que esta dor vai embora em nome de Jesus, que esta situação processual, ela se encerre, que esta situação de divórcio se encerre, que esse esfriamento, Senhor, do relacionamento conjugal, ele volta a ser aquecido pelo dom do amor, pela unidade que o Senhor colocou a estes cônjuges, nos relacionamentos com os seus filhos, Senhor, para que eles possam ser uma geração, onde eles possam saber os feitos grandes que o Senhor fez na terra. Abençoe os filhos e os netos, para que eles não se esqueçam do mover e o agir do Senhor. Eu quero declarar que o meu neto Mason, que a minha neta Ive, que a minha neta Milena, que os seus pais estarão, Senhor, cada vez mais buscando e se determinando em buscar ao Senhor, em fazer com que seja conhecido nos tempos devocionais em casa, indo à igreja. Dê a oportunidade, não afaste, Senhor, o teu Espírito de nós, mas que o Senhor nos dê a condição em atitude nossa, em escolhermos buscar ao Senhor, em tomarmos as ações, de sairmos dos nossos lares e buscar ao Senhor, para que todos possam ver e ouvir e falar e ter ali aquele sentimento de comunhão com os irmãos, buscando a casa do Senhor em todo momento. Que a bênção do Senhor permaneça com cada um de vocês. Tenha atento, esteja atento, atento mesmo a tudo aquilo que estão se falando e que nós estamos ouvindo. Os falsos estão chegando, as mentiras estão cada vez chegando, os fake news chegando de uma forma onde a mentira se torna verdade, onde eles vão colocar medo sobre essas novas pandemias que vão chegar. Mas se coloque diante do Senhor, não vá ouvindo qualquer coisa, busque a direção de Deus e não deixe de adorar e louvar ao Senhor. Se prepare. Virá coisas e tempos difíceis. Se prepare para esses tempos difíceis na presença do Senhor. Ele estará contigo. E se nós tivermos que passar além dos princípios da dores, qualquer situação dessa tribulação, o Senhor será por nós. Por isso, independente do seu entendimento pré-milenista, né? Ou então apenas milenistas, aqueles que dizem e acreditam que a tribulação já aconteceu, está acontecendo. E aqueles que ainda saibam que a igreja ela não vai ser arrebatada no terceiro, aqueles que acreditam que a igreja vai passar, eu sei que na hora certa, este que nós servimos e adoramos, virá buscar a sua igreja, seja pré, seja no meio, seja depois, ele virá buscar a sua igreja. Então se atente à palavra do Senhor. Você tem muitos mecanismos na palavra, você tem muitas referências que mostram que o Senhor buscará a sua igreja e ela não viverá
o tempo da dificuldade, porque Ele nos guardará, nos protegerá, nos livrará de toda essa questão que o mal se levanta, laços estão quebrados. Eu não vou me aprofundar, mas o Senhor, eu te peço, abençoe os teus filhos, dê entendimento a eles, para que eles possam se preparar para os eventos que estão para acontecer, mas se prepararem espiritualmente. Não é buscar as coisas da terra, pois elas não têm nada que vão fazer com que nos protejam, é só o Senhor. Eu abençoo a tua vida, para que você tenha uma noite de descanso, fortalecido o teu corpo, restaurado as tuas forças, as enfermidades e dores canceladas em nome de Jesus, para você ter uma noite tranquila e amanhã revigorados na presença do Senhor, ir para o seu dia de trabalho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Não deixe de compartilhar, esta palavra com o número de pessoas que você acha que é importante. Deus vai te colocar para quem você deve enviar, mas não deixe de enviar, que é muito importante a palavra do Senhor ser semeada. Deus abençoe e até quinta-feira em nome de Jesus.